A partir desse ponto, o que parecia apenas um ruído técnico começa a assumir contornos muito mais sombrios. Porque quando diferentes equipes, com filosofias opostas e interesses conflitantes, chegam à mesma conclusão, dificilmente estamos falando de paranoia coletiva. Estamos falando de um padrão. E é exatamente isso que transforma esse caso em algo potencialmente destrutivo para a Fórmula 1 antes mesmo de 2026 começar oficialmente. A suspeita da Audi não nasce do medo de perder corridas, mas do receio de que o regulamento tenha sido esvaziado por dentro. O limite de compressão de 16.1 não foi criado por acaso. Ele existe para impedir uma escalada financeira insustentável, onde apenas uma fabricante com domínio absoluto de materiais avançados conseguiria competir. Se esse limite pode ser contornado por expansão térmica controlada, então o regulamento não passa de uma formalidade estética incapaz de proteger a igualdade mínima entre os projetos. O problema é que esse tipo de vantagem não se copia rapidamente. Não se trata de um mapa de motor ajustável ou de um componente aerodinâmico visível. Estamos falando de ligas metálicas específicas, processos de fabricação proprietários, tratamentos térmicos complexos e um nível de integração entre software e hardware que leva anos para amadurecer. Se uma equipe largar na frente com isso, as outras não estarão correndo atrás de décimos, estarão correndo atrás de uma geração inteira de conhecimento. É nesse cenário que o impacto humano se torna brutal. Gabriel Bortoleto pode executar voltas perfeitas, extrair tudo do carro e ainda assim parecer comum diante de um adversário com 15 cavalos extras disponíveis em momentos-chave da corrida. A Fórmula 1 não perdoa desvantagens invisíveis. Elas não aparecem nas câmeras, mas se revelam no cronômetro, volta após volta, até quebrar narrativas, carreiras e projetos inteiros. A Audi entende que, se aceitar esse cenário em silêncio, corre o risco de transformar sua estreia em um exercício de frustração controlada. Por isso, a exigência por sensores em tempo real não é apenas uma reclamação técnica, é um pedido por sobrevivência competitiva. Medir o motor frio já não reflete a realidade da pista. A corrida acontece sob calor extremo, vibração constante e regimes de carga que não existem em bancada. Regular apenas o laboratório é ignorar o esporte real. O histórico da Fórmula 1 torna esse alerta ainda mais pesado. Casos como o difusor duplo da Brown Grip ou o domínio híbrido inicial da própria Mercedes mostram que quando uma vantagem estrutural passa despercebida no início de um ciclo, ela define campeonatos inteiros. A diferença agora é que os motores estarão congelados. Errar na largada de 2026 pode significar 4 ou 5 anos assistindo aos outros vencerem, sem possibilidade real de reação. Enquanto isso, a Red Bull precisa sustentar sua narrativa por razões que vão muito além da engenharia. Max Verstappen é o eixo de todo esse jogo. Se ele acreditar que a Mercedes realmente encontrou um atalho definitivo para o topo, a estabilidade da Red Bull entra em colapso. Desmentir a superioridade do motor rival não é apenas uma questão de orgulho técnico, mas de retenção do maior talento da geração. A Fórmula 1 mais uma vez se vê diante de um dilema clássico: permitir interpretações elásticas das regras em nome da inovação ou intervir para preservar a competitividade do espetáculo. A diferença agora é que o custo de errar é gigantesco. Bilhões já foram investidos, contratos já foram assinados e expectativas já foram criadas. Voltar atrás será politicamente doloroso. Não agir pode ser esportivamente fatal. No fim, essa sessão deixa claro que 2026 não será decidido apenas por quem construiu o carro mais rápido, mas por quem conseguiu navegar melhor na zona cinza do regulamento. A pista será apenas o palco final de uma batalha que já está sendo travada em salas fechadas, relatórios técnicos e reuniões tensas com a FIA. E quando as luzes se apagarem para a primeira largada, o campeão talvez já esteja definido por algo que o público jamais conseguiu ver. O que torna esse cenário ainda mais alarmante é que, pela primeira vez em muito tempo, a Fórmula 1 não parece estar discutindo quem teve a melhor ideia, mas quem conseguiu esconder melhor o que fez. A fronteira entre inovação e distorção do regulamento ficou perigosamente tênue, e isso muda completamente a lógica da competição. Não estamos mais falando de engenheiros tentando extrair o máximo dentro das regras, mas de projetos pensados desde o início para explorar exatamente aquilo que a fiscalização não consegue enxergar em tempo real.
Esse tipo de abordagem cria um efeito dominó imediato. Quando uma equipe percebe que outra encontrou uma brecha estrutural, o foco deixa de ser performance pura e passa a ser sobrevivência estratégica. Copiar não é mais uma opção, é uma obrigação. E quem não consegue copiar rápido simplesmente fica para trás. Não por incompetência, mas porque escolheu respeitar o espírito do regulamento, enquanto outros decidiram reinterpretá-lo. É aqui que nasce o medo silencioso das equipes médias e novas fabricantes. Elas investiram bilhões acreditando em um conjunto de regras estável, mensurável e verificável. Se esse conjunto falha logo no primeiro grande teste, a mensagem enviada é devastadora. Na Fórmula 1 moderna, vencer não é apenas ser o melhor engenheiro, é ser o mais ousado na zona cinza. E isso afasta exatamente o tipo de competição que a categoria diz proteger. O discurso público tenta suavizar o problema, tratando tudo como um exagero, especulação ou jogo psicológico entre rivais históricos. Mas internamente, o clima é outro. Existe um consenso crescente de que, se nada for ajustado agora, 2026 pode começar com um desequilíbrio impossível de corrigir. Motores congelados, orçamentos limitados e ciclos longos de desenvolvimento transformam qualquer vantagem inicial em uma muralha quase intransponível. O mais irônico é que essa crise surge justamente em uma era que prometia ser a mais justa, sustentável e tecnicamente equilibrada da história da Fórmula 1. Em vez disso, o que se desenha é um campeonato decidido não pela genialidade visível na pista, mas por detalhes microscópicos enterrados dentro de um bloco de metal incandescente. Detalhes que não aparecem na transmissão, não viram replay e não geram debate imediato entre fãs, mas que decidem tudo. Essa é a base do problema. Não é apenas sobre um motor mais forte ou um conceito mais eficiente, é sobre confiança. Confiança no regulamento, na fiscalização e na ideia de que todos estão de fato competindo no mesmo jogo. Quando essa confiança se rompe, o espetáculo continua, mas a legitimidade começa a se desgastar por dentro. E uma categoria que vive de credibilidade técnica não pode se dar ao luxo de ignorar esse sinal de alerta. A reação das equipes aos bastidores deixa claro que isso não é apenas mais uma polêmica passageira da Fórmula 1, daquelas que surgem e desaparecem ao longo de uma temporada. O que está acontecendo agora mexe com estruturas profundas da categoria, porque envolve planejamento de longo prazo, contratos bilionários e decisões que foram tomadas anos atrás com base em premissas que podem simplesmente não valer mais. Quando um regulamento novo nasce sob suspeita, todo o ecossistema ao redor dele entra em estado de alerta. Dentro das fábricas, o clima é de revisão total. Projetos que estavam considerados seguros voltam para a mesa de desenho. Engenheiros passam a desconfiar até das próprias simulações, porque o medo não é apenas estar atrás em desempenho, mas estar seguindo uma interpretação que já nasceu ultrapassada. O problema é que, em Fórmula 1, mudar de rumo não é como girar um volante. Cada decisão errada custa meses de trabalho, milhões em investimento e, muitas vezes, uma temporada inteira comprometida. É por isso que a postura da Audi chama tanta atenção. Diferente de equipes mais antigas, que já aprenderam a conviver com essas zonas cinzentas, a Audi chega com a mentalidade de quem aposta em processos claros e verificáveis. Quando ela levanta a mão e questiona, não é por paranoia ou desespero competitivo, mas porque enxerga um risco sistêmico. Se o regulamento não for aplicado da mesma forma em todas as fases de uso do carro, então o próprio conceito de limite técnico perde o sentido. Esse movimento força a FIA a encarar um dilema desconfortável. Intervir agora significa admitir que algo passou despercebido durante anos de desenvolvimento. Não intervir significa aceitar que a regra existe apenas no papel, enquanto a pista conta outra história. Em ambos os casos, o desgaste político é enorme. A federação sabe que qualquer decisão vai criar vencedores e derrotados antes mesmo da primeira corrida, e isso é exatamente o tipo de narrativa que ela tenta evitar. Enquanto isso, o efeito psicológico entre os pilotos começa a aparecer. Mesmo os mais experientes sabem que talento só faz diferença quando o equipamento permite. A incerteza técnica gera um ruído constante, porque ninguém quer apostar sua carreira em um projeto que pode nascer defasado por um detalhe invisível.
Não é coincidência que nomes grandes observem esse cenário em silêncio, avaliando cada declaração, cada movimento de bastidor antes de se comprometerem com o futuro. No fim das contas, a secção mais crítica dessa história não está nos comunicados oficiais ou nas entrevistas cuidadosamente ensaiadas. Ela está na sensação compartilhada dentro do paddock de que 2026 pode começar com um jogo já inclinado. E quando essa percepção se espalha, a competição deixa de ser apenas uma disputa de velocidade e passa a ser uma batalha por interpretação, influência e sobrevivência técnica dentro de um esporte que sempre vendeu a ideia de igualdade sobre as mesmas regras. O que torna essa secção ainda mais delicada é o fator tempo. Em Fórmula 1, tempo não é apenas cronômetro, é margem de reação. Se a temporada de 2026 começar com uma vantagem estrutural clara para uma ou duas equipes, o restante do grid entra em modo de contenção de danos. Não se trata mais de disputar títulos, mas de sobreviver politicamente até que o próximo ciclo permita algum tipo de correção. E isso, para uma categoria que se vende como o auge da engenharia, é quase um fracasso conceitual. A FIA tenta se apoiar no argumento de que tudo foi homologado dentro dos parâmetros conhecidos, mas o problema é justamente esse. Homologar algo que só funciona plenamente fora do momento de medição cria um precedente perigosíssimo. A partir daí, a mensagem enviada às fábricas é clara: não vença sendo o mais eficiente dentro da regra, vença sendo o mais inteligente em contornar o espírito dela. Isso muda completamente o tipo de profissional que passa a ser valorizado e a forma como os projetos são pensados desde o primeiro rabisco. Para equipes como a Audi, que estão entrando agora, o impacto é ainda mais cruel. O investimento foi feito com base em um regulamento que prometia estabilidade e controle de custos. Se essa promessa cai, a conta explode. Qualquer tentativa de alcançar uma vantagem térmica ou estrutural semelhante exige não só dinheiro, mas tempo de validação que simplesmente não existe antes do início do campeonato. O risco é estrear já correndo atrás de algo que não estava no radar original. E quando olhamos para os pilotos envolvidos, a equação fica ainda mais pesada. Gabriel Bortoleto, por exemplo, pode se ver na situação clássica de carregar expectativas enormes sem ter as ferramentas para corresponder a elas. O discurso público sempre será de paciência e aprendizado, mas internamente a pressão é brutal. Ninguém entra na Fórmula 1 para esperar 5 anos para a igualdade técnica. Cada temporada perdida pesa como uma oportunidade que talvez nunca volte. No centro de tudo isso está a decisão que a FIA ainda reluta em tomar de forma definitiva. Instalar sensores em tempo real, revisar o método de aferição ou simplesmente fechar os olhos e seguir em frente. Cada escolha define não só quem ganha corridas, mas qual tipo de Fórmula 1 vai existir a partir de 2026. Uma categoria que pune quem explora brechas ou uma que recompensa quem consegue escondê-las melhor. Se esse impasse não for resolvido com clareza, o risco não é apenas um campeonato previsível, é a erosão da confiança entre equipes, pilotos e fãs, porque quando a percepção de injustiça se instala, a velocidade deixa de ser o protagonista. E sem a crença de que todos estão correndo sobre as mesmas regras, a Fórmula 1 perde exatamente aquilo que a torna maior do que qualquer outra categoria de automobilismo.